gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem, sou a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai de review, né? Depois de muito tempo, a gente vai finalmente fazer uma review. E a dessa semana é As Sereias, de Emily Hart. Ele foi um livro lançado, né, a tradução ano passado, em 6 de agosto de 2025, pela Jangada. E é isso, hoje é a nossa review, nossas impressões desse livro. Antes de mais nada, eu vou ler a sinopse, né, do livro. Ela é bem curtinha. E tendo em vista que esse livro ele tem 368 páginas, mas a sinopse dele é assim, duas, três frases. Então vamos lá. 3 mulheres, 3 séculos, um mesmo chamado do mar. Da autora best-seller de O Clã das Mulheres Wayward, um romance hipnotizante sobre os segredos que unem gerações de mulheres através do tempo e o poder inquebrável dos laços que as definem. 2019. Após acordar de um pesadelo e atacar o ex-namorado, Lucy foge para a casa da irmã, mas a encontra desaparecida. Em uma cidade de lendas e homens que somem no mar, ela descobre um diário que pode mudar tudo. 1999. A solitária Jess, que tem uma misteriosa alergia à água, chama a atenção de um jovem professor de arte que enxerga nela um talento incomum e um segredo que nem ela mesma compreende. 1800. As irmãs Mary e Elisa são arrancadas de sua casa na Irlanda e exiladas em um navio de condenadas. Durante a viagem, seus corpos começam a mudar de forma inexplicável, enquanto o oceano parece chamá-las para casa. Uma saga arrebatadora sobre resiliência feminina, os laços que atravessam os séculos e a magia misteriosa do mar. Esse livro ele contém alguns gatilhos, né? Ele aborda desde o primeiro capítulo várias situações que são consideradas, né, mais 18. Então, se você tiver algum gatilho com violência, né, contra a mulher, se você tiver algum gatilho com situações como escravidão e afins, a gente recomenda que você pause esse episódio. Enfim, esse episódio talvez não seja recomendado para você, né? São assuntos muito sensíveis e a gente vai ter que abordar aqui para poder comentar sobre. E eu acho que começando daí, ainda sem spoiler, eu queria dizer que eu achei uma leitura bem interessante. Fazia muito, muito, muito tempo que eu não lia nada nesse sentido, assim, meio fantasia. Eu acho que é considerado fantasia, né? É baseado em lenda. Eu acho que é realismo fantástico, não? Realismo mágico, não sei como Ele é que... entra, eu acho que ele... porque realismo mágico, né? Realismo fantástico, realismo mágico, geralmente a galera fala pra cá, né? Pra América Latina. Eu acho que ali é considerado fantasia urbana, que é um elemento de fantasia dentro do é. Então, assim, mas de qualquer forma, esse elemento sobrenatural, né, das sereias e tudo mais, e a lenda ao redor, fazia tempo que eu não pegava um livro que tinha essa pegada, e que, por um acaso, me deixava interessada sobre a história. Porque eu acho que eu já comentei aqui, né, nos outros episódios, o quanto que essa coisa da magia pela magia e que basicamente só tá lá como pano de fundo, porque na verdade o que o pessoal quer contar é só a história de um romance, sabe? Então acho que, inclusive, foi muito disso que me afastou da fantasia atual, porque grande parte delas é isso, é sobre um casal que não fica junto por causa das leis da magia do universo deles. Então, assim, né? Não me prendia. Aqui nesse livro, né, aqui no As Sereias, a gente tem uma magia, por assim dizer, que ela tá entrelaçada com a existência feminina. Eu acho que dá para colocar dessa forma. Então, não é só
aqueles personagens não é só um pano de fundo, faz parte delas, sabe? Faz parte da essência delas, da história delas. Então, acho que É, foi uma das coisas que mais me foi pegou. o que me chamou a atenção também quando eu li a sinopse, foi isso. Acho que a gente só leu um outro livro aqui de realismo mágico que a gente nem gostou. Eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro que a gente não gostou. E depois disso a gente não pegou. Eu nem conheço, pra falar bem a verdade, eu nem conheço outros livros assim. Não é um tipo de livro que eu vá atrás, que eu acompanhe. Mas eu fiquei curiosa para ler outras coisas dessa autora. Porque eu gostei da narração dela, do jeito que ela escreve. Eu acho que ela, como é que se diz? A imersão, assim, da história eu gosto. De como ela consegue criar ali uma atmosfera meio que... Não seria, acho que não chega a ser horror, terror, mas é uma coisa meio... Você percebe, você sente Pensa, ali né? uma coisa ali tensa, você consegue sentir ali a tensão ali, que tem uma coisa sinistra ali acontecendo Uhum, e tal. Apesar de que ela demora muito pra ir uhum, lá, ela demora muito. Eu achei bem cansativo ali, a metade do livro ali eu achei bem cansativo ali. Não cansativo ao ponto de eu querer parar de ler, como aconteceu já aqui outras vezes em outros livros. uhum. Mas cansativo no sentido de, tá bom, eu entendi. E aí? Deu, né? Já saquei, eu já entendi tudo. Vamos além, né? Vamos desvendar esse mistério. Que a equipe Dar do esse Scooby-Doo já mistério. tá toda aqui. É. Só que aí tem outro porém. O livro, ele não. Isso me incomoda um pouquinho, não a ponto também de me fazer desgostar do livro, mas ele não te diz as coisas. Ela não vai te dizendo as coisas ali. Quando ela vai revelar as coisas, ela não revela. Como a maioria dos livros de suspense faz, né? Ele vai lá e te dá ali um plot twist. Tá, foi isso aqui que aconteceu. Aí você, né? Esse livro não tem isso. Ele vai te insinuando ali as coisas, aí você vai juntando ali os pontos junto com a Lucy, né? E aí você tem que meio que entender. Eu queria ter tido mais tempo pra ler esse livro e pensar nele por alguns dias. Porque eu fiquei, quando eu terminei, eu fiquei com essa sensação de que faltou ali algumas respostas. Que eu sei que não faltou, porque eu acho que a intenção dela era justamente fazer a gente pensar, né? Fazer a gente ficar com aquele livro na nossa cabeça pensando. Eu acho que a intenção era essa, né? Imagino. E aí eu não tive tempo para fazer isso. Porque como ela demorou muito para mim começar a me dizer as coisas, eu demorei para ler. E aí eu não tive tempo de ficar pensando. Mas, já adiantando aqui, né? Eu gostei, no geral. Apesar de não ser, de novo, não é o tipo de livro que eu leio, eu prefiro umas coisas mais, né, dinâmicas. Mas eu gostei, no geral, principalmente de como ela narra a história. Principalmente, são três linhas do tempo, né? Como diz lá na sinopse. Principalmente da parte lá de 1800, do século XIX lá. Eu gosto daquela parte. É uma imersão, né, menina, quando chega em 1800. Eu gosto Rola mais uma do que imersão bem gosto mais do que a interessante. parte lá da Lúcia, eu gosto mais dessas de 1800. Então, no geral, eu gostei bastante. Eu tenho, sim, algumas coisas a comentar, assim, que não me pegou muito. Mas, no geral, assim, uma das coisas que eu sempre pensava era que quando a gente tinha essas cenas um pouco mais ali, né, no suspense de, nossa, o que que tá acontecendo? Eu fazia um paralelo com Carrie. Eu lembrava muito da leitura de Carrie. Daquela coisa, tipo, vai apresentando os poderes, e aí a Carrie não sabe o que tá acontecendo. É a mesma sensação, a Lucy também não sabe o que tá acontecendo. E a gente, por tabela, também não sabe, porque se ela não sabe, a gente muito menos, a gente Ela sabe que vai contar pra gente, né? isso. Então, essa sensação eu lembrava muito de Carrie durante a leitura. E Dá eu essa acho direção mesmo. que assim, no geral, eu gostei, principalmente porque eu ficava pensando, né, depois eu tive, acho que o tempo de um dia pra pensar sobre no final da leitura. E aí eu cheguei à conclusão de que talvez a Rihanna estivesse certa, né? Mate um homem. Eu acho que era isso que eu pensava no final, sabe? Sem dar muito spoiler do que acontece no livro, que apesar de não ser muito recente, também não é tão antigo assim, né? Então vamos também dar detalhes. Mas tem o mistério todo dessas três linhas do tempo. São Uhum. essas mulheres que tentando
descobrir, né, tentando desvendar esse mistério do que elas são. Eu gosto aqui de como ela usa o negócio da sereia, ela coloca como uma doença, né, uma doença de pele. Então elas entram na água, aí a pele delas fica escamosa. Ela não usa essa palavra exatamente, mas você dá a entender pela descrição que a pele delas vai aparecendo umas escamas, né? Qual é o nome da doença que ela usa? Eu esqueci. Mas ela é uma coisa de pele, uma alergia à água, né? Ela usa isso, alergia à água. E uma aí alergia à água. eu acho interessante o jeito como ela usou as sereias aqui. Não é aquele ser fantástico, com aquele cabelo longo e super bonito e com aquela cauda. Aqui é uma coisa mais realista mesmo. Eu gostei. E aí tem um negócio de true crime no meio, né? Ali um mistério ali de uns homens desaparecendo. E aí que também vai com a coisa da lenda das sereias, né? Que dizem que as sereias puxam os homens lá pro mar, né? E aí tem esse suspense. A tensão da história é esse suspense. É a Lucy tentando descobrir o que ela é, por que ela tem esses pesadelos onde ela tá indo pra água, por que ela sonha com essas mulheres lá do século XIX. E aí a irmã dela tá desaparecida. A história é contando essa parte da Lucy. Aí tem a parte da irmã dela, desse diário, que ela encontra lá na casa da irmã dela. E tem as mulheres lá do século XIX. Eu gosto mais da parte aqui do século XIX, mas é porque eu achei mais interessante. A agonia delas ali me pareceu mais interessante do que a da Lucy. Não que elas não... que nenhuma esteja sofrendo mais do que a outra. Mas eu achei a narrativa mais interessante aqui. Não sei explicar porquê, eu só achei. Mas, como eu falei, no final, sei lá, eu não sei o que esperava do final. Mas eu esperava um outro final. Eu não sei que final eu esperava, mas eu esperava outro final. Não que eu não tenha gostado, eu acho que ela faz ali o que tinha que fazer, eu acho. Não sei. Acho que resolve. Não sei se resolve a palavra. Eu não sei dizer o que eu achei do final. Mas eu esperava outra coisa. Mas eu não desgostei, não. Tem também a questão justamente dos gatilhos, né, do livro. Esse livro todo, ele é muito assim, um simbólico, né? Ele é todo para falar aqui sobre a violência que as mulheres sofrem. No caso das meninas lá de 1800 lá, elas foram atacadas e condenadas, exiladas, foram transportadas lá naquele navio. O livro também fala de colonização. Sim, tem inclusive uma nota da autora falando sobre o processo de colonização na Austrália. Isso. Logo no coisa. Ela vai logo lá pedindo desculpa, que ela não queria ofender ninguém. E ela disse que inventou, inclusive, um lugar lá novo, mas que é inspirado em outros lugares. E ela dá lá que fala o que ela tem que falar, né? Pra não ter que se explicar depois, pra não ser cancelada depois. Já viu acontecer. E aí o livro fala sobre isso, colonização, sobre os ingleses chegando ali naquela área ali, onde era a Austrália, e onde é a Austrália agora, né, colonizando, e roubou as terras ali do pessoal. Enfim, o livro é todo muito sobre isso, né? Sobre as mulheres, sobre violência contra a mulher, sobre a força das mulheres, como elas são unidas. Tem todas umas metáforas, um simbolismo. E é por isso que eu digo que ele não te diz exatamente as coisas. Ele quer que você fique ali pensando e juntando ali os pontos e tal. Ele não dá pra falar muito mais do que isso sem dar spoiler do que acontece na história. Mas é isso. Até basicamente isso, né? São as sereias como metáfora para representar a forma como elas resistiam conforme as mulheres, né, resistiam conforme elas sofriam, né, eu não posso dizer situações, eu acho que dá pra gente classificar como violências, né, elas sofriam violências, cada uma em seu ano, né, determinado, né, 1899 e 2019. E até hoje. Até hoje. Não, mas no caso, assim, aquelas personagens, sabe, na timeline. Então, tipo, elas sofriam uma violência como a forma de defesa delas foi, né, manifestada através dessa, entre aspas, doença de pele. E aí elas viram esses monstros, né, que entre aspas também são as sereias. Me lembra um pouco o mito das sereias das sereias gregas, né, que elas não são essa coisa, né? Não só a pequena sereia. Elas são justamente
monstros, assim, criaturas mesmo, que vão atacar principalmente homens, né? Na verdade, é justamente essa intenção. E elas comem eles, né? Comem de verdade. Comem mastigando. Sim. Então, eu acho que também tem esse paralelo, sabe? Tipo, sereia, essas coisas bonitas e tal. E no final das contas, elas são monstros, mas na verdade, elas só estão tentando se defender. E no final das contas, eu acho que é um livro inteiro sobre isso. Sobre mulheres tentando sobreviver né, se defender. A resposta das mulheres diante dessas violências, né? Sim. Não, eu já tava completamente fechada com a Lucy. Ela não sabia nem o que tinha acontecido com ela. Mas naquela cena, no momento em que ela explica o que aquele cara fez com ela, eu disse: eu tenho um pano aqui de glitter rosa pra passar pra ela. Tô nem aí. É difícil não ficar do lado dela, né? Eu não entendo como as pessoas ao redor ali não ficaram. Não ficam, né? Porque é uma situação que a gente não ficam. Hoje. Então aí que tá. Foi muito real. Eu acho que eu gosto das outras timelines, mas eu acho que o impacto de eu ter visto isso acontecer. É que essa dela é mais perto da gente, né? Porque ela contando a situação, eu lembrei de uma situação bem similar que aconteceu na minha época de faculdade, em que foi basicamente isso. O cara tinha um grupo do WhatsApp em que ele falava algumas atrocidades de algumas garotas do campus, né? Não só do curso dele, como de outros. E falou abertamente: fulana gostaria de levar numa casinha para resolver a situação. Então, em vez da universidade puni-lo com expulsão, suspenderam ele por 6 meses e depois ele voltou a cursar como se nada tivesse acontecido. E todo mundo agia como se nada tivesse acontecido. Sendo que ele estudava na mesma sala que uma das meninas que ele disse que ele faria uma casinha para pegá-la, né? Em outras palavras. Enfim, não quero usar a expressão porque aí esse episódio vai ser mais 18. Mas aí, cara, eu lendo, eu fiquei assim, acontece, sabe? A história se passa, né, em 2019, mas ela acontece também nos anos 2020 e também tá acontecendo agora, porque eu ouvi, não lembro se eu ouvi no TikTok ou se eu li essa notícia que também era um grupo de estudantes que estavam se organizando para fazer o E-coletivo, sabe? Então, eu estava assim, eu lendo o livro, cara, o que quer que essas mulheres façam aqui, a partir dessas situações que elas estão vivendo, eu tô totalmente fechada com elas. Eu tô nem aí, cara. Eu tô nem aí que seja um crime, que elas vão matar esses caras, que vai acontecer alguma coisa, porque eles já foram ruins o suficiente com elas, sabe? Então... Quando ninguém mais faz nada, o que sobra, né? Tem que partir pra violência. É complicado. É basicamente isso, né? A gente tá aqui tentando não dar spoiler do que acontece, mas basicamente você é levado a refletir e pensar: cara, esse sou eu. Eu acho que foi justamente por isso que eu lembrei muito de Carrie, porque eu fiquei com o mesmo sentimento que eu fiquei quando eu li Carrie. Se eu também tivesse poderes especiais, eu também iria atrás de vingança. E não ia ser bonito, assim como não foi bonito em Carrie, e assim como não foi bonito nesse livro. Então, sei lá, cara. Eu gostei, e eu digo que compreendo, sabe? Compreendo a protagonista. É difícil não compreender, né? Fica difícil você achar que é exagerado nessas situações específicas. Mas, enfim. Eu fiquei curiosa para ler outra coisa dessa autora. Não deu tempo de eu olhar se ela escreveu outra coisa em outro gênero, talvez. Não sei. Porque eu achei a escrita dela bonita, assim, bem poética e tal. Apesar de eu ter achado lento, aí por isso que eu fiquei imaginando, será que em outro gênero ela escreve alguma coisa mais, sei lá, mais dinâmica? Não sei. Fiquei pensando. Mas não desgostei, de novo. Ele não era uma coisa lenta que me dava vontade de parar, não. Eu só li mais devagar, né? Porque meu cérebro ele é muito rápido. Então eu não consigo ficar fazendo uma coisa. Se eu estiver fazendo uma coisa, aquela coisa tem que estar me prendendo 100%.
se eu não tiver presa 100% naquela coisa, eu vou começar a fazer outra coisa ao mesmo tempo, outras 10 coisas ao mesmo tempo. E foi isso que aconteceu aqui. Mas, enfim, não sei se ela escreveu outras coisas, mas eu leria. Tem na sinopse do livro, na sinopse da Amazon, né, no caso, tem O Clã das Mulheres Wayward. Tem esse livro que foi best-seller, então a gente pode dar uma procurada nele também. Então ela é desse negócio das mulheres, né? O negócio dela é as mulheres. Bem, vamos ver o que é. O que para mim eu acho interessante, uma boa, porque tem tanto... Sim. Tem tanto livro sobre, como eu falei, né? A maioria das fantasias é sobre esse romance, com essa protagonista sonsa. É a romantasia, né? Que é o que tá na moda. É a romantasia. E aqui não, sabe? É uma coisa bem mais. Eu ia dizer, eu não chega a ser gore. Não. Mas eu acho que é visceral. Ela não vai lá no gore, mas ela ensaia ali. Ela fica ali meio que insinuando. Fica um clima meio parecido com o Ritual da Meia-Noite. Isso. Que vai ali nas bordas, mas não chega exatamente. Ela te deixa esperando, mas aí não acontece. Isso. E aí é isso. Eu acho que foi uma leitura muito boa. Recomendo, inclusive. Fazia muito tempo que eu não recomendava leituras, estou recomendando essa. Eu recomendo se você gosta desse tipo desse gênero, realismo fantástico, mas mágico. Eu acho que é uma boa leitura, sim. Se você assim como eu tem problema com coisa mais lenta, talvez não seja uma boa. Mas eu não me arrependo dele, não. Eu gostei da leitura. Apesar de ser lento. E também gostei. E o suficiente para querer ler outra coisa dela, né? Então eu acho que isso diz alguma coisa. Em questão de nota, não sei, eu nem pensei nisso. Não tenho tempo de pensar muito. Eu acho que eu gostei, é bom. É um livro bom. Porque a gente não tá dando mais estrela, né? A gente tá. A gente não dá mais estrela. Mas eu acho. Deixa eu olhar aqui. Eu queria achar outro livro que a gente leu desse gênero, mas acho que eu não botei ele aqui, será? Nossa, eu acho que faz muito tempo que a gente leu. Isso foi no começo do podcast. Mas enfim, as notas que a gente tá dando agora é favoritado, adorei, gostei, neutro, não foi pra mim, abandonei. Eu acho que dentre esses eu coloco em gostei. Não adorei, entendeu? Eu adorei talvez um pouco mais, mas eu gostei. Eu acho que pra mim eu adorei, porque eu gosto muito dessa pegada de... Enfim, daquilo que eu falei, né? Eu gosto quando o oprimido finalmente se rebela contra o opressor. Então, então não tem como não me pegar essa proposta. Então ele tá dentro da categoria adorei. Ele só não é favoritei porque 368 páginas. Todo mundo que sabe... Tá todo mundo cansado de saber que pior, livro muito longo. E o pior é que ele nem é tão longo comparado com outros livros que a gente leu aqui. Os da L. Hazelwood, por exemplo, que tem todos mais de 400. É porque a leitura é mais lenta mesmo. E aí dá a impressão de que tem 500 páginas. Acho que esse que é a questão aqui. Se você comparar com outros, ele não é... o ritmo, né? É o ritmo dele que é lento. Mas ele não é tão grande assim. Até acho que o Ritual da Meia-Noite é mais ou menos desse tamanho, não? Eu acho que era. E ele não é lento. Acho que sim. Tem isso. E ele também tem aquela troca de ponto de vista. E ele não é lento. Eu não sei o que é autor. Mas eu acho que a questão dele ser lento... Eu não sei se tu reparaste, mas ele começa rápido, depois ele vai ficando lento, depois ele fica rápido de novo. Não é constante. E levando em consideração... que ele faz várias metáforas com o mar, talvez essa seja a proposta. Eu imaginei que talvez a intenção dela seja essa aqui mesmo, ser mais lento. E eu aqui, meu cérebro... Sem constante... eu fiquei pensando que às vezes ele tinha essa mudança, né, do ritmo, dele não ser constante, dele ser essa variação, justamente para fazer contraponto, porque ela leva em consideração o ritmo do próprio mar, né? Então talvez seja essa relação também. Poético. Absolute cinema. Absolute cinema. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tá na minha lista do adorei. Só que eu acho que é isso. Foram
quase 400 páginas e, né, chega um momento que dá uma cansada. Sim, admito. Tem uns momentos lá que eu acho que ela enrola demais em umas coisas que a gente já entendeu. Porque ela vai te dando as pistas e chega uma hora que você monta ali o quebra-cabeça, né? Mas ela continua lá, a Lucy ainda continua lá tentando entender ou negando, que ela já entendeu também, eu acho. E aí fica... Não, chegou um momento que ela tava negando pra ela mesma. Eu dizia, amiga, pelo amor de Deus, abraça. Aí acaba ficando meio chato, porque você já entendeu, ela já entendeu, mas aí ela continua lá sem querer entender, né? Aí fica meio, né? Mas eu gostei também. Não é um livro ruim, não. Leiam, é interessante. Pode. Enfim, era isso. Era isso. Pra falar. Conte aí se você já leu, se você ficou curioso para ler, se você gosta de realismo mágico, fantástico, indique aí pra gente algum livro que você gosta desse gênero. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Qualquer comentário, né, vocês podem deixar aqui no feed do Spotify, no feed lá do YouTube, e a gente vai ler, sim, o comentário. Se você, como a Nana disse, se você tiver alguma indicação, né, de outros livros assim, nesse estilo, a gente está nesse ano fazendo essa mudança, fazendo essa ideia de ler outros gêneros que não só suspense e romance. Sim. Então, pode mandar pra gente que a gente vai colocar na lista, se ele não for muito longo também, porque a gente tem um prazo curto para ler. A gente tem um prazo bem curtinho para ler. Possível. E é isso, a gente se vê então semana que vem com outro tema. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente, até a próxima.